Prepara-se para ir à polícia. Eu nasci em 29 de março de 1939, mas no meu registro está como tenha nascido a 29 de abril. Isto porquê? Eu sou da província, sou de uma terra ao norte de Lisboa, é a última povoação do distrito de Lisboa, a Rifana, freguesia de Manique do Intendente. Portanto, sou de uma família de trabalhadores rurais e neste tempo, nesta ocasião, é quando há trabalho. De onde o meu pai, para me registar, tinha que perder o dia de trabalho, o que era importante para uma família na ocasião de 6 filhos, na ocasião. Então aproveitaram que a minha tia, madrinha, também estava grávida e estava à espera de ter um bebê, aproveitavam e registavam os dois no mesmo dia. De maneira que só fui registado em maio. E aí teriam que pagar multa. Então mentiram. Pensaram que eu tinha nascido em 29 de abril e já estava dentro daquele tempo normal para o registro. Eu sou filho de pequenos agricultores, uma família que vivia do trabalho rural. Éramos 8 irmãos e o meu pai morreu quando nasceu o meu último irmão, portanto, que tem menos 4 anos que eu. Portanto, eu tinha 4 anos na ocasião. Portanto, foi uma vida muito difícil que a minha mãe teve que nos criar a nós. Portanto, o meu irmão mais velho tinha 18 anos. Eram 4 irmãs a seguir, depois vinha eu. De maneira que tive de encarar, comecei a trabalhar desde que nasci praticamente, embora oficialmente só começasse a fazer depois da escolaridade, mas sempre me lembro de ter trabalhado no campo, a guardar a criação, os patos, os porcos, a ajudar a minha mãe a ir tratar de coisas. Portanto, trabalhei sempre muito. Vi que a vida era muito difícil. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que comecei a ganhar consciência que isto era preciso de modificar logo que nasci. Mas especialmente há uma data que é pelo Natal. Eu não sei se teria uns 5 anos ou 6. E os nossos brinquedos era a pinha do pinheiro, que lá estava um cordel e passeávamos com essas coisas. Era o arco das vasilhas do vinho que estavam estragadas e nós fazíamos daquilo um arco, etc. E pelo Natal foram lá umas pessoas de Lisboa, em que tinha um filho que era mais ou menos da mesma idade que eu. E ele tinha um triciclo. Tinha um triciclo que ele ficou, nos miúdos estavam ali a ver, provavelmente nunca tínhamos visto um triciclo, e perguntei, lembro-me de ter perguntado, quem te deu o triciclo? Foi o menino Jesus. E eu fiquei assim, então a mim não me deu nada, que eu tanto preciso e te deu. Eu tenho a impressão que a partir daí comecei a não acreditar naquelas coisas. Portanto, eu sou ateu, e tenho a impressão que, desde esse momento que me disseram que era o menino Jesus que lhe tinha dado o triciclo, e eu não tinha nada, penso que a partir desse momento comecei a ganhar consciência. Depois lembro-me de determinadas situações, nomeadamente, está a ver, as eleições do Norton de Matos, que foram em 40 e tal, portanto eu tinha menos de 10 anos, e o meu irmão mais velho juntava-se lá com outros rapazes da sua idade e faziam a propaganda do Norton de Matos. Portanto, eu lembro deles terem ido estarem a fazer os cartazes em minha casa e depois eu no dia seguinte vi-os colados nas paredes. Eu vi que tinha havido um grande segredo para ninguém saber o que era e as pessoas estavam na praça, os homens que iam para a praça para arranjar trabalho, estavam admirados. Quem é que seria? Quem é que seria? E eu estava ali pequenino, descalço, e sabia quem tinha sido e estava ali todo orgulhoso de saber e eles estarem ignorantes a saber. Penso que a partir destas coisas isto foi muito importante. Depois, mais a sério, eu vim para Lisboa depois da instrução primária, vim trabalhar para Lisboa, para uma oficina de bicicletas a motor,
e depois fui para material de guerra. Portanto, eu tinha feito a 4ª classe, não pude continuar os estudos por dificuldades económicas e porque não existiam escolas na proximidade. Então, vim a ter conhecimento que se podia estudar à noite, porque eu tinha que trabalhar. Então, para trabalhar à noite, tinha que ter um horário. E esse horário, então, consegui me arranjar se eu fui trabalhar para material de guerra. Já tinha um horário, das 8 às 5, se não estou em erro, e a escola, isto no Poço de Bispo, e a escola era em Alcântara, e começava às 7 da noite. Portanto, dava tempo de eu sair do trabalho e ia para a escola. Comecei a estudar à noite. Portanto, é uma vida difícil. E depois, a exploração, eu ganhava, fui para lá ganhar 7 escudos por dia. E se fizermos em relação ao que é hoje, era uma miséria mesmo. Eu lembro que depois eu cheguei a ajudante de primeira classe e ganhava 44 escudos, portanto vê-se a diferença entre um aprendiz e um ajudante. Um oficial ganhava 55, era já um ordenadão. Portanto, isto bem, 55 a 59, foi quando eu estive no material de guerra. E comecei a falar com outros operários, etc., comecei a ganhar uma maior consciência. Então, minha primeira ação foi o Salazar. Um dia foi visitar a material de guerra e foi visitar a minha oficina. Aquilo eram oficinas grandes, eu era da oficina de artilharia, onde se reparavam os tanques, as peças de artilharia, etc. Uma coisa muito grande, os tanques andavam lá dentro, não é? Um hangar enorme. E então os meus chefes andaram a pedir para nós darmos uma subscrição para comprarmos uma prenda para dar ao Salazar. Eu já devia ter qualquer coisa cá no sangue, que fui ter com os meus colegas. Epá, ninguém dá nada, pá. Então, vamos dar para quê? Então, nós somos explorados. Isto, modo próprio, ninguém me disse para eu fazer, mas eu fiz isto e ninguém deu um tostão naquela secção, que éramos mais de 50 homens e rapazes. Eu tinha, na ocasião, fui para lá com 16, portanto, devia ter, se calhar, 17, 18 anos no máximo, e ninguém deu. Pá, aquilo foi... Eu fui um herói, à socapa, escondidos. Os chefes então ficaram alarmados. Pá, o que é que tu fizeste? Pá, não sei o que mais. Mas isto passou-se. Passou-se, eu fiquei. Então houve pessoas já com mais consciência que começaram a falar comigo e a levar-me para aqui e para lá. Vieram as eleições do Humberto Delgado. Eu, como disse, estudava em Alcântara, e então encontro o Humberto Delgado, chega a Santa Apolónia, aquilo era um mar de gente. E eu meti-me com um mar de gente. Eu fiquei maravilhado. O que é isto? Pá, o que é isto? Mas estava isolado, não estava organizado em lado nenhum. E então fui para a escola, ouvia as conversas dos outros e tal, comecei a apanhar e comecei a contactar. Então, passado pouco tempo fui convidado para ser militante do Partido Comunista, o que aceitei. Mas não cheguei a entrar porque houve uma descoordenação, não sei já qual é que foi, mas eu tive um encontro marcado na Praça do Comércio no dia 1 de novembro de 1958 e eu fui ao Praça do Comércio e não apareceu a pessoa que devia contactar-me e ligar-me ao partido. Mas continuei sempre tentar, alguns que eu desconfiava que estavam ligados ao partido, etc. Pedia-lhe os avantes, ia recebendo os avantes. Então, até que aparece o 5 de outubro, a sério, a minha primeira grande ação de rua, em que fui convidado para essas pessoas, já tinham confiança comigo, dia 5 de outubro, vamos ao Alto São João, é homenagem aos fundadores da República e não sei o que mais, e eu fui para o Alto São João. Estava lá Humberto Delgado. Precisamente o Humberto Delgado estava lá a discursar, e eu juntei-me àquela gente, era miúdo. Há uma fotografia que eu tenho, que eu sou muito pequenino, eu tinha já 19 anos, ou 18, sim, 19, tinha 19, eu nasci em 39, tinha 19 anos, mas era muito pequenino. Fui para lá do Alto São João, aquela gente toda, os homens já de idade, eu era um jovem, estava maralhado com aquilo tudo, muita gente, muita polícia. Então, assim, era de um lado, estavam os homens, estavam a fazer a homenagem aos homens da República. E do outro lado era a polícia, com os viseiros, eu nunca tinha, aquilo, caso para mim, então, tenho que estar de um lado. Então,
Nesse lado, já o pensava nesse dia, então fiquei a ficar do outro lado. Há os discursos, é um momento que há um discurso que o Humberto Delgado discursa, nós levantámo-lo no ar e vem a polícia e começa a carregar e a bater em tudo que era gente. Cada qual fugiu para o seu lado. Eu consegui fugir, ainda levei lá uma bordoada dentro do cemitério, que eu estava mesmo ao pé do Humberto Delgado, que eu tenho uma fotografia que eu estou mesmo ali ao pé dele, quando ele está já a ser nos ombros de alguém. Consegui fugir e houve muita pancada, houve imagens que ainda hoje tenho cá retidas, de uma pessoa que fugiu lá para umas terras que havia por trás, em frente do Alto São João, que vai para uma rua que vai ter o pé de Chabregas, ou o que é, uma avenida nova, que agora não me lembro como é que aquilo chama, aquilo era Baldios. E vejo um rapaz que eu, por acaso, já conhecia, já o via na rua, achava-o já diferente. Fugiu da polícia, levou lá muita pancada, e eu depois consegui fugir, não sei se ele foi preso, o que é que lhe aconteceu, sei que nunca mais vi essa pessoa. Nos sítios onde eu via, perto da escola, ali em Santos, Alcântara, era uma pessoa que eu nunca conversei com ele, mas sentia nele a forma como ele andava e tal, que havia ali qualquer coisa. E de facto, naquele dia fiquei a ter a certeza que havia de facto. Não sei o que é que lhe aconteceu. Então nós reagrupámos-nos na Paiva Conceiro. Eu consegui ir até a Paiva Conceiro e começou-se a juntar lá a malta. E há alguém que dá a voz de ordem, epá, vamos todos para a praça do município içar a bandeira portuguesa na Câmara. Epá, nós ficámos todos, eu nomeadamente, éramos que uns 20, 30, 40, éramos bastantes pessoas, jovens, e decidimos ir para Moraes Soares. Na Moraes Soares aparece a polícia a carregar. Nós fugimos para as ruas laterais. A polícia só podiam ir os que iam a pé. Os carros não podiam ir para aqueles lados, uns iam para os centros. Depois andámos ali para aquelas ruas, juntamos outra vez na Praça do Chile. Já éramos muito mais. A polícia veio outra vez a carregar. Nós fugimos outra vez para as ruas de Arroz, aquelas ruas laterais. A polícia carrega, vai atrás de nós. E nós fomos nisto ao gato e ao rato com a polícia até ao Recio. Eu hoje sinto, este é que foi o verdadeiro 5 de outubro. Chegámos ao Recio, e então, uma praça, um dia de feriado, nesse tempo não sei se seria feriado, mas se calhar até era que eu não trabalhei para ir, ou era domingo, ou coisa assim, não me lembro já, até podemos ver no calendário se seria domingo. Eu sei que já havia muita gente na rua e que se foi juntando muita gente até ao Recio. Do Recio, o Recio estava cheio. Começou tudo a gritar. Então a carga aí foi coisa. Eu aí levo umas bordoadas, mas há uma imagem que eu ainda hoje, se visse o homem, o conhecia. Um homem baixo, da minha estatura mais ou menos, que lança a bandeira e começa a gritar viva a liberdade. O homem levou tanta pancada. Depois cada um fugiu para o seu outro lado, conseguimos reagrupar-nos na Rua do Ouro. Lembro-me de ter visto como se fosse hoje um fulano, já de uma certa idade, pôr uma bandeira e a tirar-nos a bandeira para nós. Nós encontramos até a meio da Avenida do Ouro e depois aí assim, voltemos todos para trás, que a gente não consegue lá chegar, que a polícia cercou aquilo tudo. Portanto, acho que foi a minha primeira ação. E este é o 5 de outubro que eu vivi em 1958, porque eu, o ano passado, ou há 2 anos, vi uma reportagem na televisão com estas primeiras imagens todas que eu estou aqui a descrever, mas depois aparece o Humberto Delgado, já entre a Praça Conceiro e o cemitério do Alto São João, a refilar com a polícia, que eles queriam uma coisa, ele queria outra. Eu já não estou aí, nesse momento, eu já não assistia isso, vi na televisão. Eu já estou no meu 25 de outubro, e sei que depois eles chegaram à Lar António José de Almeida e puseram lá uma coroa de flores, não sei o que mais. E eu dava-me vontade de eu telefonar para a televisão. Esse não é o 5 de outubro de 58, o 5 de outubro de 58 é aquele que eu vivi. Portanto, penso que esta foi a minha primeira ação, a partir, portanto, tive mais uma série de coisas. Depois eu fui para casa, no outro dia comentámos tudo isto, os meus colegas começaram a ganhar mais confiança em mim, porque depois vêm-me dizer, a tua fotografia está no jornal. Tens a tua fotografia no jornal, não sei o que mais. Eu nunca vi essa fotografia. Depois, mais tarde, eu consegui pesquisar num livro de coisas e ver, e portanto, eu vou apanhar essa outra fotografia da ocasião, que o meu fotografia, portanto, comecei a ter mais contactos, não é? É a partir daí que depois, no material de guerra, pessoas mais politizadas, etc., me começaram a organizar mais e tentaram levar para o Partido Comunista, que não cheguei a ir,
por esta coisa, o que fiquei com muita pena. Vi mais tarde. Depois eu regressei a material de guerra. Entretanto, já estava envolvido em tudo isto. Depois houve uma concentração que fizemos à porta da casa de Humberto Delgado, na rua Filipa de Vilhena, salvo erro, ali a pé entre a praça, entre o Marquês de Pombal e a Praça de Espanha, acho que é ali ao pé do Hospital de Santa Maria, mais ou menos aí nessa zona. Fomos lá para prestarmos a homenagem. Eu fui mobilizado por pessoas de material de guerra, é evidente, não é? Chegámos lá e ele já não estava lá, então já ele tinha pedido asilo na Embaixada do Brasil. Foi quando ele se pediu asilo, foi no dia, eu estive lá para lhe prestar homenagem. Depois escrevemos uns papéis, não sei o quê, então fomos todos a pé até o Recio a denunciar que o Humberto Delgado tinha sido preso. Junto às pessoas, o Humberto Delgado foi preso. Portanto, desde ali da Filipe Vilhena, que é ali perto do Marquês de Pombal, até ao Recio, que era toda a gente, todos felizes. Não? Portanto, foi uma das coisas. Entretanto, eu, passado pouco tempo, fui para a Força Aérea. Fui para a Força Aérea, fui para a Inspeção Militar. Já estava mais ou menos politizado e já sabia, já tinha informação de que a guerra não ia acabar e eu iria à guerra. Então, para evitar a guerra, fui para a Força Aérea. Assim foi. O meu ano, que eu seria militar de 1960, foram os primeiros contingentes que foram para a guerra de Angola. Eu já não fui. Então alistei-me na Força Aérea e fui depois cabo especialista na Força Aérea durante cerca de 4 anos. Aí continuei a ser o que nós chamávamos o grande refilão, que estava na Serra de Monte Junto, assinava a República, o que já não era vulgar, e então para um militar, eu não sei quantos, aquilo dava uma certa coisa lá nos militares, de tal ordem que depois sou convidado para fazer parte da organização do Partido Comunista na Força Aérea, o que aceitei. Portanto, tive alguns contactos, alguns trabalhos, e depois, quando estava lá na ocasião que já estava a ser muito conhecido como tal, mas na Força Aérea havia uma certa liberdade, não era o Exército. O Exército eram situacionistas. Os oficiais, etc., a maioria eram situacionistas, embora tenham sido eles que fizeram o 25 de Abril, não é? Mas já são outros, já não são estes do meu tempo, mas já mais tarde, não é? Na Força Aérea, não. Era gente mais liberal, não no sentido económico, mas no sentido político. E eu era assim um bocado acaranhado. Mas depois fiquei muito estranho. Quando houve o assalto a Santa Maria, entramos de prevenção. Nós, da Força Aérea, não tínhamos armas. Quem tinha era o Exército, que estava lá a guardar as instalações, nós éramos cabos especialistas, eu era de radar, era mecânico o que hoje são técnicos de radar, no tempo chamava-se mecânico de radar, e recebem todas as armas menos eu. A mim não me dão arma. Eu fiquei todo contente. Então eles estavam lá entrecheirados na Serra de Monte Junto, e eu olha onde aqui eu sou o patrão e não sei o que mais. Devia saber depois do 25 de Abril que foi por isto, eu não fui arma, porque já não confiavam em mim, não me davam já uma arma para as mãos, de maneira que foi assim. Lá na Força Aérea terei o curso de radar, que era o curso mais evoluído de eletrónica nas Forças Armadas, que era o radar, já davam, de eletrónica havia 3 cursos, era eletricista, era a rádio e o radar. O radar era o mais evoluído. Eu aqui posso dizer que tive, mais ou menos, eu fui um homem que tive sempre uma estrelinha de sorte. Eu fui para radar por influências, porque quando estava na recruta, eu nunca me esqueço de uma ocasião que estávamos numa palestra e o oficial está a perguntar umas coisas, eu não sei o que é que disse, eu evitava expor-me, mas era impossível. O tipo notou logo, e o gajo fazia, E esse homem quem era? Era uma que mais tarde veio ser um homem do MPLA, que foi até ministro da Defesa do MPLA, que foi o Ico Carreira. Ele já na ocasião, ele desertou mais tarde, ele desertou quando ele estava em Monte Junto, depois desertou, eu era amigo dele, nunca dissemos quem éramos ou deixávamos de ser, porque mesmo que quiséssemos, não o fazíamos, né? E muito menos nesta região, nunca me ia dizer que estava a preparar-se para desertar, embora eu tivesse serviço no dia que ele gostava muito de ir ao pé de mim e falar comigo, ele era
o chefe dos operadores de radar, que era aqueles que tinham os radares que faziam a pesquisa do espaço aéreo. Ele era o chefe dessa setor e eu era dos mecânicos de radar, que eram os técnicos que reparavam os equipamentos. E ele gostava de sair do pé deles e vinha para o pé de nós. Eu dizia, aqueles gajos não prestam. Eu hoje já vi porque é que ele gostava de ir para o pé deles. Ele já desconfiava quem eu era, ou já sabia mesmo, não sei. Portanto, ele estava ligado também politicamente, depois desertou. E portanto, eu aí tirei o curso de eletrónica, depois saí da Força Aérea. Tive quase 4 anos na Força Aérea. E depois fui, então... Eu já andava a estudar na Marquês de Pombal, a tirar o curso de serralheiro, cheguei ao 5º ano, e depois fui para como tinha esta parte eletrónica, então fui para a mesma escola que era em Alcântara, mas já não se chamava Marquês de Pombal, já se chamava Fonseca Benevides, porque entretanto a Marquês de Pombal passou para onde eram as antigas Salésias, que é onde são hoje, ali para o Restelo, para essa zona. Então fui tirar o curso de eletrónica e lá andei até acabar o curso. Depois fui trabalhar, saí da Força Aérea, fui trabalhar para a Siderurgia Nacional e é nessa ocasião que me comecei a ligar a pessoas que estavam mais ou menos do contra, como se chamava no tempo, e informaram-me que havia uma concentração de estudantes na cidade universitária, que estava, isto em 65, era o movimento estudantil, e eu fui para a cidade universitária e juntei-me aos estudantes como colaboração. Carrega a polícia, como habitualmente, eu consegui fugir. Juntei-me a um grupo de estudantes e fomos em manifestação até, isto foi à tarde, e eu sou preso a cerca da meia-noite. Portanto, andámos nas ruas de Lisboa, um grupo de estudantes, umas vezes maiores, outros menores, passámos, fomos dali da cidade universitária, depois fomos até a Praça do Chile, andámos lá imenso tempo a fazer de gato e rato, outra vez com a polícia, como no tal 5 de outubro, eu já era mais experiente e tal. Fomos até ao Recio, depois houve alguém que lançou a palavra de ordem para irmos para o cinema. Então fomos ver um filme, o Éden. E eu nunca tinha assistido a bater palmas no cinema. Hoje é vulgar, naquele tempo não. Então estavam a dar um filme de desenhos animados e havia sempre o bom e o mau e a malta batia toda palmas ao bom e não sei o que mais. Não? Que lá estivemos. Quando saí, estava a manifestação, estava a polícia à porta, pegaram-me e levaram. Portanto, foi nessas circunstâncias. Portanto, ainda me lembro que um dos dirigentes que estava nunca mais esqueci essa cara, e depois comecei a ver, passou a ser uma figura política, foi um senhor que chegou a ser ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o Medeiros Ferreira. Esse era um dos dirigentes estudantis desse 16 de março de 65, que eu nunca vejo referido quando se fala no movimento estudantil. Fala-se nesta, naquela, na outra data, e eu já tenho posto até no Facebook, em páginas que tratam estes assuntos. Então, lembras-te, eu sou preso desses, somos presos 20. Eu tenho a lista, pelo menos 20, que eu tenho a lista deles, que eu tenho a da Torre do Tombo, fomos presos 20 jovens. Eles prenderam-me e tal, prenderam os outros. Estive no governo civil, passámos lá uma noite, uns em cima dos outros, que éramos uma machada, aquilo era um curro pequenino, e nós tivemos que lá passar a noite inteira. No dia seguinte fomos para a PIDE, para António Maria Cardoso. No dia seguinte depois fomos para Caxias, tivemos lá um dia ou dois, entretanto mandaram-me embora. Mas mandaram-me embora, identificaram-me. Sim, senhora, estive lá. Eu fui ao cinema, fui ao Éden e vinha a sair, não tenho culpa nenhuma, não sei o que é que se passou, não sei. Fiz-me sempre beijinho. Não sei de nada, não sei o quê. E pronto, e mandaram para casa. Depois voltaram lá a chamar porque as coisas não estavam a corresponder, porque eles pensavam que eu tinha já ido a julgamento uma vez. Eu disse que nunca tinha ido à polícia, nunca tinha ido de lado nenhum. Esclareci lá as coisas. Pensei eu que me largaram, mas não continuaram atrás de mim. Porque eu sei, hoje, que eu fui trabalhar para Porto Santo e sei que há pedidos de informação da PIDE, há PIDE lá para saber o que é que eu andava lá a fazer, qual era o meu comportamento. Portanto, tenho essa troca de informações e que lá o PIDE lá, com quem eu falava, dizia, não, porta-se bem, só é estranho uma coisa, ele anda sempre com o padre e nunca ouvimos na igreja. Mas de resto não vemos nada. Pois era, quem era esse padre? Vocês conhecem? Era o padre Martins.
Lembram-se do Padre Martins, ganhou uma câmara na coisa. Portanto, esse foi meu colega. E eu já sinto uma certa... Se calhar fui eu que pus o bichinho do contra. Porque ele já era um homem, com certeza já tinha consciência, ele já não usava esta coisa, andava sempre a civil, e eu andava sempre com ele. E depois eu falava nestas coisas, tal. Claro, não falava no Partido Comunista, não falava, mas mostrava livros anticlericais, ele ficava todo ofendido. Mas tínhamos muito confiança, somos quase da mesma idade, entramos naqueles pormenores dos namoros, eu não sei o quê, não é possível, mas tu não me digas que ele ria, não sei quanto, mas ficámos muito amigos. Entretanto, depois eu vim de lá do Porto Santo, vim para Lisboa, e mais um ato revolucionário. Eles não me quiseram dar férias, eles não dão férias, a TAP abriu o concurso, eu escrevi na TAP e mudei de um sítio para o outro, mudei 100 metros de diferença. E então, no outro dia, fui lá gozar com eles. Então, estás aqui a estas horas? Isto não tem nada a ver com isso, eu agora trabalho ali. Não, mas é que foi assim, era a minha vida. Na TAP consegui... Tinha lá um grupo de amigos, que uma das nossas primeiras ações que tivemos foi a TAP, uma ocasião, aumentou o café de 8 para 10 tostões. Já estão a ver, 8 para 10 tostões, e nós fizemos um grande alarido e recusámos deixámos de ir ao refeitório. Então comprámos uma cafeteira, dessas que ia fazer o café, comprávamos café, punhamos lá, e depois o grupo começou-se a alargar enorme. E formámos ali uma célula do Partido Comunista depois. Portanto, aquilo começou-se a alargar, chegámos a ser alguns 10, que íamos lá todos os dias tomar o café. Depois aquilo era muito... Era uma amizade, uma fraternidade, uma coisa enorme. Que tínhamos uma coisa, nós comprávamos o café e a cafeteira. E depois, no fim de mês, jogávamos às moedas a ver quem é que pagava. Os dois últimos, um pagava o café, o outro lavava a louça. E depois jogávamos isso, depois gozávamos, depois tínhamos uma escala. Fulano já pagou o café tantas vezes, o fulano não sei quantos, tu é que pagaste. Depois, no fim de termos um certo dinheiro, íamos todos comer. Íamos a um restaurante, íamos gastar o dinheiro, depois gozávamos com isto, portanto, era uma amizade enorme. Então, esta amizade transformou-se depois, veio a atingir o centro. Nós decidimos um dia, eles pagam mal, não sei o que mais, então fizemos um baixo-assinado. Fizemos um baixo-assinado a pedir melhores condições de trabalho e aumentos, etc. Então, ali em poucos dias, eu posso dizer, não sei se vem aqui outro rapaz que vai contar esta história também, ele pensa que foi ele, eu acho que fui eu. Decidimos fazer um baixo-assinado e em poucos dias conseguimos 600 e tal assinaturas. Isto só no meu setor da manutenção. E fomos entregar à administração. Fomos entregar, não. Viemos um grupo restrito, quando recolhemos as folhas, que as numerámos para saber se elas estavam cá todas, a gente sabe que falta uma ou duas, houve uma ou duas, nunca mais nos chegaram à mão. Depois começámos a pensar que era um fulano, e eu muitos anos depois vim a saber que não foi ele. É um outro que me foi dizer a mim, pessoalmente, que foi ele que ficou com a folha. Portanto, nós estivemos sempre a desconfiar que era um outro rapaz, não vou aqui dizer o nome porque seria chato, e durante muitos anos, esse rapaz que vier cá vai dizer que é o outro, mas não foi outro, porque há um terceiro, que veio ter comigo já depois do 25 mil vezes. Fui eu, aquela folha que faltava, fui eu que fiquei com ela. E, portanto, a gente às vezes desconfia. Bom, então fizemos o baixo-assinado, fomos enviar para a administração, mas fomos através dos correios, fomos aos restauradores enviar para a administração aquele pedido. Passados uns dias, sou chamado à administração, e é outro rapaz. E a gente sabia que éramos nós. Nestas coisas há sempre uma certa precaução. A gente pede um ou dois para assinar e depois assina a seguir. Para não ser lá o primeiro, porque os primeiros dão logo um bocado... Já havia uma certa consciência. Nem eu, nem esse rapaz. Fomos os primeiros a assinar. Fomos os terceiros, quartos, por aí. E fomos lá chamados. O que é que eles querem? Eu fui mais o rapaz. Ainda era no Conto Redondo. Nesse tempo a TAP ainda tinha umas instruções do Conto Redondo. Somos chamados à administração. Uma grande conversa.
Não, uma mentira, não. É verdade, eu assinei, acho que está correto, as reivindicações são lá feitas, portanto, pretende-se melhores condições, desta, aquela natureza. Eu, por acaso, já não tenho a Sebastião Nath, que o dei em Peniche e está lá no espólio, esse documento está lá, uma cópia desse documento. E eu tenho pena de não ter agora, por acaso já estava a perguntar, olha, pá, deixei isto em Peniche, depois disseram que me davam e ainda nunca mais me deram. Bom, e ficou assim, viemos embora. E começámos a pensar, no dia chegámos ao trabalho, começámos todos a pensar, então o que é que se passou? Contámos. Toda a gente, aquele grupo restrito sabia que éramos nós os percursos. E eu e ele, em especial, sabíamos. Quem é que foi o gajo que denunciou? É um daqui. Só esta gente aqui é que foi. É o Manel? Não. É o Francisco? Não sei. Deve ser fulano. Então abicámos para um senhor, mais velho que nós, que era assim mais conservador e não sei o que mais. Foi o Baião Simões que nos denunciou. Então arranjámos um estratagema que olhávamos fixamente para ele. Eu estava numa bancada, por exemplo, aqui, ele estava numa bancada mais ali, aquilo era uma oficina que tinha várias bancadas de vários serviços. Eu era do piloto automático, ele era do UHF, mas estávamos ali perto uns dos outros. E então combinámos meia dúzia de nós, daqueles que tínhamos mais confiança, fazermos uma perseguição ao homem. Então o homem começou a andar louco. Ele ia para a casa de banho, havia um que ia atrás. Se um não podia, ia outro. Tinha que ir sempre um atrás dele. Ele ia ao refeitório, ele ia, fosse onde fosse, havia sempre um de nós, daquele grupo, que ia atrás dele. O homem andava a dar, um dia vem ter comigo. Marcelino. Ele chamava-me Marcelino. Marcelino, vocês pensam que fui eu que os denunciou, mas não fui eu. Eu também não sei quem foi. Então vem-me contar aquilo que é depois o evoluir das coisas da TAP. Por isso é que eu estou a contar este pormenor. Então ele conta-me isso, então conta-me mais. Até lhe digo mais. A TAP convidou o Celestino, o Careca e um outro que eu agora não me lembro o nome, eu já tenho tentado, sei que eram 3, era o Celestino, o Careca, que era o Santos Careca, que era o chefe, para serem os representantes dos eletricistas. Eles vão negociar um contrato, um regulamento qualquer, e esses eram os representantes dos eletricistas. E, portanto, vocês pensam, mas eles é que são os bufos, eu não sei o que mais. O que é que ele foi dizer? Ele disse-nos isso, disse-me isso a mim, eu secretamente disse aos outros o que é que estava a passar, e para os metalúrgicos vão fazer o mesmo. Eles já nomearam o Coimbra e mais não sei quantos, o que é que vão representar os metalúrgicos. O que é que está aqui a acontecer? Falámos uns com os outros, então fomos uns 7 ou 8, não sei, já não me lembro, ao Sindicato dos Eletricistas e dizer, não, nós sabemos isto, não dissemos quem é que nos tinha dito, mas vocês não podem fazer. Nós é que queremos eleger as pessoas. Nós não admitimos que vocês façam isso. Então conseguimos que o Sindicato dos Eletricistas permitisse que a gente fizesse as ações para nomear os nossos representantes. Fomos aos metalúrgicos e eles incitaram também uma luta, aí já foi uma luta muito superior, porque eles conseguiram chegar à direção dos metalúrgicos, mas começou aqui. Deste tal fulano, eu às vezes digo, você é o precursor das lutas da TAP, porque foi com a denúncia que ele fez daqueles, a mim, que eu informei nos eletricistas e que informei na zona dos metalúrgicos, eu aqui já estou organizado no Partido Comunista, e portanto já não sabíamos quem éramos uns dos outros, eu sabia com quem é que lidava. Vou aos metalúrgicos, aviso-os, através da pessoa responsável por mim, ele lá avisou os metalúrgicos, movimentaram-se e chegam ao Sindicato dos Metalúrgicos. Bom, então aqui o que é que fizemos? Fomos eleger. Então foi um processo que se calhar é inédito. Não houve candidatos a lugares nenhums, todos votavam em todos. Éramos todos eletricistas, cada um votava. Eu sou eleito com a segunda maior votação. Portanto, tenho cerca de 600 eletricistas, ou o que era, eu tive alguns 500 votos. Portanto, era para 3 comissões. Era para a Comissão Mista, para a Comissão de Segurança no Trabalho e para a Comissão Corporativa. E, portanto, eu sou eleito e fico na comissão mais importante, que era a Comissão Mista. Entretanto, nós estamos na Comissão Mista, a elaborar os regulamentos, reunimos com a administração, portanto, isto é tudo muito pouco tempo. Você veja, olha, só para a gente ver mais ou menos o espaço de tempo, isto é muito pequenino.
A decisão deste abaixo-assinado é feita com a organização que tínhamos, mas porque os ferroviários tinham feito uma greve aos bilhetes. E nós, os ferroviários fizeram, gente, não podemos fazer coisa. Então, o que é que decidimos fazer? Portanto, para ver o tempo que se passa aqui. Agora estão vendo, eu já fui aqui há tempo à internet ver que isto já é com o Marcelo Caetano, veja, já é com o Marcelo Caetano, isto já é em 69, mais ou menos, 68, 69. Então nós vamos para a Comissão, começámos a enrolar os regulamentos, mas aquilo não chegava. Temos que ir mais à frente, temos que fazer um contrato coletivo de trabalho. Então falámos com a direção dos institutos, eu sou nomeado como representante para o contrato coletivo de trabalho, começamos a elaborar uma proposta. A proposta é elaborada, fizemos um projeto, foi feito, e foi feito onde esse projeto, depois de fazermos aquele documento, para ser aprovado pelos trabalhadores. Por mim e por mais 2 rapazes, também ligados ao Partido Comunista, numa igreja, nunca disse à pessoa quem era e para que era aquilo, de um padre numa igreja em Loures. Foi lá, a primeira proposta de contrato coletivo de trabalho da TAP é feita na igreja, em Loures, que era o padre Perestrelo. Penso que é pai de um fulano que é hoje dirigente do Partido Socialista, que não sei o que é Perestrelo, penso que é filho dele, já tentei. Portanto, eu, durante muitos anos, tentei ir dizer ao tal padre Perestrelo, mas ele já morreu, não lhe disse, mas foi lá feito a proposta. Depois foi, a minha casa, aquilo é extenso, aquilo era muito complicado nesse tempo, né? Hoje a gente vai à internet, aquilo é rápido. Depois tinha que se fazer, depois calhou mal, depois é mais ou menos uma folha. Viemos depois com os carros, com sacas sarapilheiras cheias dos restos, dos utensílios, deitámos ali na Serra de Loures. Então começámos a fazer isso. Portanto, como é que é? Eu portanto, ainda negociei, faço uns plenários e aquilo é aprovado. Entretanto, em maio, mais ou menos, há prisões de dirigentes do Partido Comunista. Depois há prisão de 6 ou 7 e depois em junho, fins de junho, julho, somos mais de 200 e tal presos. Como é que é? Eu não tenho ainda certezas, não sei dessas grandes conversas, não sei se ele era um infiltrado, se vendeu depois de ser interrogado e não suportou a tortura. Portanto, há um plano que ia à minha casa, que eu emprestava a minha casa porque ele era clandestino, que emprestava a minha casa para ele ter reuniões e portanto, sabia disto. Portanto, ele acho que estava neste setor, sabia disto e denunciou, entre eles, denunciou-me a mim. Portanto, sou preso, pois eu não sou preso na mesma leva, sou outra vez o homem da sorte, porque, entretanto, eu vou fazer um curso à França, quando são as prisões. Eu já tinha informação que estava a ser gente presa, já estava a tomar precauções, mas tinha garantias que as pessoas que estavam a ser presas eram de confiança, que tivesse à vontade, não havia problema nenhum. Houve, que ele vendeu, só já estava vendido. E depois eu fui à França, fiz o curso, tenho conhecimento, são presos mais pessoas, já de base. Primeiro foram mais ou menos pessoas dirigentes, de topo, etc. Em junho são presos, muitas pessoas são presos 2 rapazes da TAP, que estavam nestas andanças comigo. Um metalúrgico, foi para a direção dos metalúrgicos, e um dos eletricistas que estava comigo nestas comissões. Este dirigente dos metalúrgicos é um dos que, essa coisa de baixo de nada, ele se vier cá vai dizer que foi ele o autor, não é? Então, nós fazíamos as coisas surgiam, às vezes nem sabia quem é que era o autor, era uma pedra que se abaixa, mandava ao ar e não sabia quem é que a tinha tirado. Bom, não sei se ele virá aqui, é capaz de cá vir. De maneira que foi assim, a minha mulher escreveu-me, informou-me que tinha sido presos esses 2 rapazes, que eram o Candeias e o Afonso Rodrigues. E então eu fiquei assim, mas como eu não tinha nada com eles, politicamente, isto é, organicamente, eu estava numa célula que não tinha nada a ver com eles, bom, foi eles que se meteram numa alhada. Porque eu tinha estado a combinar com um delas, antes de ir para a França,
fazermos uma ação dentro da TAP, que não se chegou a concretizar, que era, começaram a surgir lá, o parque de estacionamento começou a ser infestado com privados. Era o chefe tal, não sei o quê, e a malta que tinha carro, chegava lá e não conseguia estacionar o carro, era só para os chefes, não sei o quê. E nós estávamos a combinar, íamos lá uma noite com uma lata de tinta e pintarmos aquilo tudo. Mas depois eu fui para a França e não fiz. Quando a minha mulher me mandava notícias, olha, os gajos meteram-se naquilo e foram apanhados. Pensei eu que tinha sido por isso. Não, não vou, decidi regressar. Regressei, portanto, vim no fim de semana. Nós éramos para ir acabar o curso na América, mas depois decidimos passarmos por Portugal para vermos a família e depois íamos para a América a seguir. Eu já não cheguei a ir para a América, que entretanto sou preso. Entretanto eu venho e no dia 15, portanto à quarta-feira, salvo erro, tinha vindo no fim de semana, aparece a PIDE lá no meu local de trabalho, que queria falar comigo. Sim, senhor. Eu vi logo quem era, nem pedi identificação, não. Percebi, não, fiz mirginho e tal. Eu não estava, nesse dia cheguei bastante nervoso a casa. Mas já sabia desta situação, a pessoa anda, não é. Mas na véspera, eu sentia que a minha casa estava a ser vigiada por um fulano que eu desconhecia. Eu saía com a minha mulher e a minha sogra, saímos de casa, fomos até um largo onde havia uma coletividade, que estava sempre lá muita gente ali à porta, isto era no verão. E quando saio de casa, passado um bocadinho, vi uma pessoa que vinha perto de mim. Que é este fulano. A gente já andava a desconfiar, fingi que não estava a ver nada. Continuei a andar, disfarçadamente e tal, vi que ele continuava. Andámos 100 metros. Eu cheguei a um momento, também já não éramos parvos, parei, descalcei o sapato e fingi que o sapato me estava a aleijar. Bati com o sapato, como se fosse uma terra que estava aqui assim, bati. E ele passou. E quando passou, ficou muito aflito. Senti que ele olhou para trás a ver onde é que eu estava. Ele viu, pronto, já está. Venho mesmo a seguir. Corri, fui direito à minha mulher e à minha sogra e disse, olha, vamos para casa. Eles voltaram. Quando começa a andar para trás outra vez, vejo que senti que o fulano continuava atrás de mim. Preguei-lhe outra partida do mesmo género, ele despistou-se, eu já avisei a minha mulher e a minha sogra, olha, eu estou a ser seguido, vocês vão para casa, mas não acendam as luzes, porque eu morava logo numa casa, no local onde eu estava, era quase em frente, e via-se logo que se acendia a luz, e se abriu logo onde é que eu vivia. Disse logo para elas não acenderem a luz, para o fulano não identificar a minha casa. Entretanto, despistei-o, então deu uma corrida. Eu sei que ele ficou assim com isso, eles eram estúpidos. Esta gente era estúpida. Só tinha um poder, era a pancada. Era a tortura, era tudo isso. São eles, as experiências são científicas, descobrem isto, descobrem aquilo outro, não sei o que mais. Eles eram estúpidos, completamente. Portanto, este fulano é despistado por mim, ele se me estava a vigiar, tinha que fazer coisa de... Mas eu consegui topar que ele me estava a desviar, porque eu depois vi o NAPID. Depois eu vi a revê-lo no NAPID. Então, eu consegui ir para casa. Em casa, eu penso, tinha já poucas coisas, porque desde que esses moços foram presos, evitei ter, mas as coisas estavam especialmente bem escondidas. Entretanto, alguma coisa que eu sabia que tinha a destruir, queimei uma série de papéis ainda, umas coisas que tinha em casa, e fui descansado. Mas no dia seguinte fui trabalhar. Cheguei lá, estava um bocado nervoso, era uma oficina com muita gente, e eu tinha que preparar as coisas para ir para a América nesse fim de semana. E então decidi ir para um gabinete, trabalhar sozinho. Passado um bocado aparecem 5 pessoas à entrada do gabinete. O meu chefe, um fulano que oficialmente diziam que era da Judiciária, mas não era, ele era um PIDE que estava na TAP a vigiar. Eu fiquei a desconfiar logo na ocasião, mas hoje sabemos, depois do 25 de abril, que ele era PIDE, não era Judiciária, era o Miguel, que toda a gente dizia que era o Judiciário, que andava em todo lado e tal, que era o polícia. Não, o gajo era o homem da PIDE. É ele que me leva à PIDE, onde eu estava a trabalhar. Eles disseram que queriam falar comigo. Eu, sim senhor. Nem pedi identificação, nada, eles iam para tirar o cadeiro, nem olhei. Fiz-me parvo, não é? E portanto, quando chegaram cá fora, o meu chefe foi-se embora, o outro PIDE foi-se embora também, e eles disseram, precisamos de ir à sua casa. Está bem, vou à minha casa, sim senhor. Então, mas eu tenho ali o carro, eu vou no meu carro. Está bem. Foram até a minha casa, fizeram
a vigilância lá à casa, eu dizia-os à vontade, vejam tudo o que tem a ver. Só que eu pensava que não havia nada que me comprometesse e estavam lá 6 avantes. Então, eram 6 avantes que eu tinha precisamente para distribuir à minha célula. Mas eu já tinha encontrado ali bicho para a coisa, não é? Então isto está aí assim, olha, encontrei, não sei o que mais. E eles começaram-se a rir, até isto. Olha, foi ontem quando cheguei lá ao trabalho, quando vim de França, estava dentro do meu armário. Houve alguém que lá foi por isso. Vi o que era, até com medo, não quis deitar fora, com medo de alguém não visse, trouxe e escondi, até pensava que vocês não estavam com isso, mas estavam aqui escondidos, que era para deitar isso fora. Claro. Mas eles comeram isto. Eu consegui fazer a coisa, entretanto fui para Caxias. Portanto, foi levado logo para Caxias. Pois eles levaram-me logo para António Maria Cardoso e de seguir levaram-me para Caxias. Então, em Caxias, depois eu tive isolado. Primeiro fez algum interrogatório ou foi só para... Não, identificaram-me, tiraram uma fotografia, depois puseram um tipo ao pé de mim, que eu também já sabia a história do Pio de bom e do Pio de mau. Conversei com ele, disse quem era. Sim, senhora, não. Eles perguntaram, então o que é que sabe do Partido Comunista? O que é que sabe da ARA? Nunca ouvi falar nisso. Não sei nada disso. Eu sou da Comissão Sindical da TAP, faço parte disto, faço isto, não sei o que mais. Bem, tivemos ali, tive ali 2 ou 3 dias nisto, e eu não saía disto, e eles, ou convençam-se ou não, mandaram-me embora. E andámos nisto, ao gato e ao rato, durante 4 meses. Fui chamado 3 ou 4 vezes, sempre com esta história. Apareceu o tal Pio de Bom, sempre ao pé de mim, eu conversava com ele sobre o Benfica, sobre aquilo que estávamos a fazer na TAP, as reivindicações que estávamos a fazer, e eu dizia-lhe, pois não cumpri os horários, não sei o quê. Pois fingia-me que pensava que a PIDE que trabalhava nisso, que resolvia esses problemas. Eu já tinha vindo cá a informar isso. Então eles fazem assim, fazem assado, o horário, eles mudam a gente do horário de um dia para o outro, sem dizer nada, e eu ando na escola e depois já não posso ir às aulas, e temos a verificar para que isto não deixe de acontecer. Pois, isso não sei. Eu fingi que estava a contar uma história, um gajo bondoso. Claro, eu também já não era parvo todo, não é? E fiz-me sempre assim, eu conhecia, ele depois dizia que jogava rugby no Benfica, eu também corri atletismo e fiz ciclismo, falávamos sobre a bola, sobre o Jaquim Agostinho, sobre não sei quantos, e passávamos, conseguia entreter-me assim nos interrogatórios. E eu estava isolado, num quarto sozinho, e eu estava convencido que vinha para casa, já estava mesmo a pensar. Eu consegui, dentro da prisão, ter referências, quem é que estava e quem é que não estava preso. Portanto, eu já sabia que esses 2 rapazes da TAP estavam presos, mas eles não sabiam nada de mim, que eu era do partido. Eles eram, mas não sabiam de mim, nem eu sabia deles. Eram de células diferentes, né? Eram as células estanques. Portanto, eu sabia que da minha célula não estava ninguém preso. Sabia também que o controleiro que me deu aqueles avantes e que reunia comigo, que não estava preso. Portanto, estava mais ou menos à vontade. Eu continuei com esta tese, estava no armário. Até que, ao fim de 4 meses, há um rapaz que, nos interrogatórios, através da tortura, etc., disse que me tinha alistado para o partido. Eles chamaram-me lá, eu continuei a desmentir, e, portanto, eles propõe uma acariação e eu tive medo da acariação. Isto é mentira, mas se ele diz isso, ele disse, mas é mentira. Mas eu assino o papel, e assinei como de facto era do Partido Comunista. Portanto, desmentindo, eles diziam que era o outro fulano que estava a dizer que era eu nunca falei com ele sobre se ele tinha dito isso ou não. Se ele diz isso, olha, o problema é dele, mas é mentira, ele está a mentir. Mas eu assino isso, não tenho, assinei. Portanto, eu fiquei. Foi este o meu. A minha acusação foi ser membro do Partido Comunista e que recebia os avantes, não sei o que mais. Eu depois fui julgado na Boa Hora, em janeiro, com esses 2 rapazes da TAP
e o Daniel Cabrita, que era o presidente dos sindicatos bancários, porque eles conjugaram isto como se fosse uma célula sindical. Então juntaram-nos os 4, penso eu que foi por isso, porque eu não conhecia o Daniel Cabrita de lado nenhum. Os outros 2 rapazes eu conhecia-os lá da TAP, um mais que outro, e portanto fomos julgados na boa hora. Portanto, isso foi uma farsa. Há uma acusação, dizendo essas coisas, e depois eu arranjei advogado, através da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, arranjaram um advogado, foi o Levi Batista, que foi ver-me uma vez a Caxias, depois apareceu no tribunal. Eles perguntam se nós queremos alegar, eu disse que não tinha nada a dizer, não adiantava, não fiz declarações nenhumas no tribunal. Estava lá muita gente, se calhar metade eram pidos, mas estavam lá os meus familiares, alguns deles, que eu tenho uma família, uma coisa enorme, não é? Os irmãos somos 8, não é? Todos com filhos, não é? E já alguns sobrinhos, na ocasião já havia sobrinhos, eu tinha uma filha, nessa ocasião tinha 2 anos e tal. E, portanto, fomos julgados. Os juízes, é uma farsa aquilo. Eu já publiquei isto no Facebook, o nome deles e tudo. Enquanto o Cabrita e o Candeias e o Afonso defenderam-se disto e daquilo outro, eles estavam assim, positivamente a animar, como quem diz, bom, fui o último a ser chamado e disse, então, mas eu estou a falar para aqui, para o boneco. Não tenho nada a dizer. De maneira que depois fomos condenados, eu sou condenado, eu sou o que leva a menor pena, o Cabrita levou pena maior, o Candeias e o Afonso levaram ou 18 ou 20 meses, não me lembro, eu apanhei 16 meses. Mas depois fomos os 4 para Peniche. Estive lá até outubro, salvo erro. Entretanto, eu adoeci e consegui vir para Caxias novamente. Estive aqui até acabar a pena. Era muito mau estar preso. Era horrível. Mas era o menos horrível para mim foi a prisão. O mais horrível para mim foram as visitas. Foram as visitas e o desconhecimento de como é que a família estava a viver. Portanto, as visitas, nós íamos para um gabinete, com o vidro à frente, de um lado estávamos nós, do outro lado estavam 2 familiares, não nos podíamos tocar. Eu tinha uma filha com 2 anos e tal, que nunca a pude beijar. Nunca a pude beijar. Não podia dizer o que é que... Isto que eu hoje, agora vos estive aqui a dizer, não podia dizer nada disso. Não sei, há uma confusão qualquer, pá, vocês estejam descansados que eu vou para casa, não sei o que mais. Não, eles tratam bem, pá, como bem, a cama é boa. Não, é mentira tudo o que dizem, tratam a gente mal, e não sei o que mais, de família, coisas. Eu depois saía dali, aquilo era meia hora, uma coisa assim, e ia para a cela. E eu dizia, não quero mais visitas nenhumas. Porque aquilo era um aldrabice que eu estava a fazer à família. A família também não podia dizer o que é que foi para eles não saberem. Eu saía de lá completamente rouco porque tinha que estar a falar alto para eles ouvirem o que eu estava a dizer. De maneira que eu penso que a pior tortura que eu tive na prisão foram as visitas. Claro, no próximo dia que tinha visitas, que era uma semana depois, já estava a desejar ver a família. Não é? Que era aquele momento. Eu estava durante 7 dias a dizer que não queria mais visitas, mas ao 8º dia, como diz, tem ali visitas. Eu hesitava primeiro que não ia, mas ia lá. Depois era mesmo. Isto foram durante este tempo todo de preso, todas as visitas foi assim, ali e em Peniche. A mesma coisa. Depois de sair é outro problema enorme. Portanto, eu saí, sou despedido da TAP. Entretanto, eu vou à TAP à mesma, dizer que tinha acabado a pena, queria trabalhar. Dentro deste ciclo, argumentei com a administração, não me aceitaram. Comecei à procura de emprego. Como felizmente tinha uma boa profissão, que era técnico de eletrónica, ainda hoje, mas nesse tempo mais, que eram poucos as pessoas que tinham esta área, comecei a... Depois apercebi-me que eu dava o meu currículo, que tinha trabalhado em Material Care, na Siderurgia Nacional, que fui eletricista na Siderurgia Nacional, tinha trabalhado na Força Aérea, que tinha estado na TAP, tinha estado na Aeronáutica Civil, não sei o que mais. Sim, senhora, que ficavam encantados. Depois começavam a notar. Está bem, hoje a gente diz alguma coisa. Nunca mais me diziam nada. Alto, eu devo ter dito, está bem, comecei a mentir. E a outras pessoas comecei a dizer.
Foi, já então depois saiu da TAP. Pois eu não estava satisfeito e emigrei, estive em França, mas depois chateei-me e agora vi que quero retomar. Sim, senhor. Consegui ir para o metro. Fui para o Metropolitano de Lisboa, estive lá 4 meses. 4 meses, estavam encantados comigo. Portanto, eles estavam a fazer inovação dos sistemas de comunicações dos comboios, que era um género de um sistema do GPS, que eles estavam a montar, e que estava cá um francês, e eles não tinham ninguém cá, lá no metro com credenciais. Quando me apanharam a mim, ficaram encantados, dadas as minhas habilitações, que eu nessa coisa já tinha concluído o curso de eletrónica da Fonseca de Nevides, já tinha feito uma especialização em computadores, o curso que eu tinha estado em França era de computadores, portanto já era o primeiro computador que veio para Portugal, sou eu que tirei esse curso. O primeiro computador, só para ver a versatilidade desse computador, que hoje era de 48 capas, atenção. Mas fazia somente isto. O piloto automático do 707, eu demorava uma semana, mais outro rapaz, a fazer o ensaio. Uma semana. Portanto, ele saía do avião porque tinha qualquer queixa, qualquer desconfiança, vinha para a oficina, eu e outro rapaz, já completamente muito ligados um com o outro, um a ler as instruções, outro a registar e a dizer o que é que tinha. Era uma semana, se aquilo corria bem. Esse computador, quando chegou cá a Portugal, fazia aquilo em 3 horas. De uma semana passou para 3 horas, só para ver, apesar de ter os tais 48 capas, não é? Portanto, então, eles ficaram encantados comigo, portanto, lá no Metropolitano. Então, um dia vão dizer à administração, estava o francês foi lá à administração e disse, olha, homem, sim senhor, estamos descansados que este homem toma conta disto. Sim senhora. Foi à administração, entretanto, eles já sabiam que eu não tinha estado em França. Já sabiam que eu tinha estado preso. Ou o pedido ou eles pediram. Então o administrador deles, já agora vou dizer, um canalha, eu chamo-lhe canalha, porque ele aparece aí hoje armado em... Vejo na televisão várias vezes, armado em arauto das empresas, eu não sei o quê, e queria que eu assinasse um documento, aquele que assinavam os funcionários públicos, claro, por minha honra, que estou integrado na ordem social, eu não sei o quê, que não... aquela coisa que assinam os funcionários públicos, e ele queria que eu assinasse um documento daqueles. Eu disse, olha, quero desculpar. Eu só posso assinar e dizer que sim, que estou de acordo com isso. Mas tanto pode ser mentira como pode ser verdade. Não tenho outra hipótese. Olha, mas eu estou aqui como técnico. Estão satisfeitos comigo como técnico? Estão satisfeitos. Como político não tem nada a ver com vocês. Isso já passou. Foi a prisão. Portanto, não assino. Ficou assim, não assino. Estava lá um engenheiro comigo, o engenheiro meu chefe, ficou também. Veio comigo. Não sei quanto tempo depois, vem ter comigo. Epá, nunca esperava você ter essa coragem. Esse homem não tinha nada a ver, porque ficou tão sensibilizado com a minha coragem, que arranjou-me trabalho para o outro lado, claro. Já foi também dizendo que eu tinha estado imigrado. Então fui trabalhar para a Matos Tavares. A Sociedade Comercial Matos Tavares, não lhe contei a história, vinha já credenciado desse engenheiro, que conhecia o engenheiro-chefe dessa coisa. Por acaso acabámos depois por saber que tínhamos relações, que esse engenheiro lá da Matos Tavares era o dono, ou o responsável de uma revista de eletrónica e que publicava coisas sobre digitais. E eu tinha esse curso. E depois disse, olha que no artigo tal isto está mal e o outro está não sei o quê. Portanto, eu próprio fazia emendas na revista, que era uma revista conceituada, era o melhor que havia cá no país. Portanto, fiquei lá, estavam encantados comigo, uma posição muito melhor do que tinha na TAP, portanto, eu estava na eletromedicina, portanto, adaptei-me lá aos raios-x, a todos esses aparelhos, aos eletrocardiogramas, tudo isso. E depois fui montar um equipamento, que era o primeiro, que era um aparelho de angiografia, no Hospital de Santa Maria. Estive lá a montar aquilo tudo, e, portanto, veio o 25 de Abril. Eu fui-lhe dizer a eles, vou-me embora. O quê? Vai-se embora. Depois, então você esteve aqui, tive há 1 ano e tal. Portanto, o vencimento é 74, sou solto em 70. Fins de 72, portanto, estive lá 73, provavelmente o ano de 73, 1 ano e pico, provavelmente. Eu saí do Metropolitano, ainda temos 4 meses, portanto, estive lá à volta do ano. À volta do ano.
Não, pá. Eu ganhava mais. Eu ganhava lá 8 contos e tal. E fui para a TAP para ganhar 6 contos e 500. Era dinheiro nesse tempo, mas tenho que lá ir vingar-me deles, então eles coisas, agora tenho que me gramar. E fui para lá, um momento revolucionário, etc., portanto regressei à TAP. E, aliás, eu ganhava esses 8 contos e tal, mas tinha mais. Eu, como normalmente andava deslocado, ia a Coimbra, ia a Faro, ia aqui e lá, a reparar equipamentos a consultórios, tinha ajudas de custo, tinha os quilómetros do carro e tinha as refeições. Portanto, estava bem, estava muito bem, eu não tinha problemas nenhums, a minha mulher nem trabalhava nem nada, que entretanto ela depois saiu do emprego, houve muitas complicações com ela também no emprego. Então saí, fui para a TAP. Entretanto aparecem também os tipos do metropolitano. Foram à minha procura. Epá, você tem que vir para cá, não sei o quê. Epá, não, depois contei-lhe a história e tal. Depois era tanto o metropolitano que me tinha pedido, depois naquele movimento revolucionário, etc., que eu fosse. Entretanto, não. Fiquei na TAP e por lá fui ficando. Ainda uma ocasião eu lembro que estávamos na prisão e estávamos a falar das nossas, que era a nossa vida no futuro, não sei o quê. E gozávamos, não pensávamos que íamos ter a sociedade, nem íamos ver o terror. Eu, sinceramente, a gente desejava e lutava por isso. Mas era por confiança, por não sei o quê, mas cá dentro, será que é possível? Estão tão bem organizados, fazem tudo o que querem. E assistir ao 25 de Abril, assistir ao 1º de Maio. Eu disse muitas vezes, olha, podia vir o fascismo outra vez, já não deram uma maior alegria que eu podia imaginar. Claro, hoje já tenho tristezas, olha, os resultados eleitorais do último fim de semana, fiquei triste, mas eu animo lá os meus colegas, então eu não sei tempo. Eu só votei, tinha 30 e não sei quantos anos, nunca tinha votado. E hoje, pelo menos, então posso dizer, não gostas? Foste tu que escolheste. Se não escolheste, podias ter escolhido. Damos essa hipótese, apesar de tudo, ainda, com as restrições, com esta comunicação social que temos, etc, etc. Mas, apesar de tudo, é completamente diferente. É completamente diferente. Eu tive um dia deste na Assembleia Geral do Benfica, sou benfiquista, e ouvi lá falando chamarem, isto é uma ditadura, não sei quantos. Você sabe o que é uma ditadura? Meça essa palavra, vá ao dicionário e veja o que é ditadura. Você está aqui a falar, não concorda com aqueles. Eu não concordo consigo, mas podemos frente a frente, não concordamos um com o outro. No tempo da ditadura, isto não era possível. Você dizia isso e eu calava-me. Ia-me embora. Ou não tinha muita coragem, eu estava sujeito a isto. E a pessoa ficou assim. Isto é completamente diferente. Vivemos num país, olha, na ocasião que eu estava em França, houve uma manifestação lá em França. Que beleza, eu estava lá. Estava a sentir no paraíso, a ver aquelas bandeiras, aquelas pessoas a gritar e não sei o quê. Não sei o quê. A título de quê? Foi a seguir ao maio de 68. Nesse momento, coisa. Estou numa manifestação, Isto não é possível. Depois a gente assistiu tanta coisa em Portugal, então isto não valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Então eu fui estudar, como disse há pouco, com 16 anos. Os meus netos têm no mínimo o 12º ano. Com 17 anos, olha, um que está hoje no hospital bastante mal. Mas isto é outra coisa. 12º. Com 17. Eu com 16 é que fui para o 1º ano. Eu nessa ocasião dava 50 euros numa redação, porque já tinha feito a 4ª classe. Há 5 ou 6 anos já me tinha esquecido dessas coisas todas, já não sabia o que era um verbo, o que era um advérbio, o que era uma preposição, o que era tudo isso. Aos 16 anos, eu lembro que era uma turma, Marquês de Pombal, eram turmas de 40 alunos numa sala. Abriu mais ou menos, o ensino noturno abriu mais ou menos nessa época. Era milhares, era aquilo completo. A minha turma tinha 40 alunos. Era tudo de 20 euros para cima. E consegui acabar o meu curso. Acabei o curso com 30 anos. Acabei o curso no ano em que sou preso. Sou preso um mês antes, não acabava o curso. Claro, estive em Porto Santo, mudei de curso, estive na Força Aérea, nunca chumbei. Acabei de 30 anos, mas nunca chumbei, porque tenho 2 cursos, né? Porque o meu curso de eletrónica era 9 anos na escola.
O curso de eletrónica era 9 anos. 9 anos. Era mais que o curso do engenheiro, que são 4 ou 5. E eu, quando acabei, não sei se estão a gravar ainda. Sim, está a gravar. Estão. É todos que isto é importante. Eu, quando acabei o meu curso de eletrónica, 9 anos, com matemática aplicada e com tudo inerente à eletrónica, se quisesse prosseguir os estudos, tinha que fazer 14 exames. 14. Tinha que ir pedir equivalência ao 7º ano para poder ir para o Instituto Superior Técnico. 14 exames. Se quisesse ir para engenheiro. Então, hoje, o meu neto tem 17 anos, está no 12º, pode ir para a engenharia. 17. Eu, neste momento, já tinha 30. Já tinha este estudo e tinha o curso da Força Aérea, tinha trabalhado sempre no duro. Esta modificação... Isto era assim, o ensino era assim, porque havia o curso comercial, o curso industrial e o curso dos liceus. Estes eram para os trabalhadores, o curso dos liceus era para as pessoas que tinham mais posses. E eram esses que depois prosseguiam, para doutores, para isto, para aquilo outro. Havia alguns que foram engenheiros, eu tenho colegas meus, fizeram os 14 exames. E foram. A mesma coisa que eu faria se tivesse só o 2º ano. Portanto, porque dava uma matéria de tal ordem enviesada que eu não tinha as equivalências das histórias universais, disto e daquilo outro. Não tinha o inglês e o francês ou não sei quantos, tinha só o inglês. Epá, então isto não valeu a pena, esta modificação. Ainda hoje estava a ouvir, hoje ou ontem, estava a ouvir os professores que estão em greve, porque não sei o quê, rebel. Apenas deviam saber, eles se calhar não sabem isto. No dia das eleições havia um sindicato dos professores que estava em greve porque não sei o quê, não sei o que mais. Está mal. É sempre justo que a gente queira mais. Epá, recuem 50 anos, vejam como é que era. Porque senão a juventude pensa que isto está mesmo mal. Não está. Eu fui para a escola descalço, eu andei descalço até aos 14 anos. Lembro-me dos primeiros sapatos que tive. Eu lembro-me ainda hoje perfeitamente com os seus primeiros sapatos. E já não era de uma família que passava fome. Porque tinha lá umas territas, trabalhava-se, é evidente, tinha que se trabalhar. Isto está completamente diferente. Salazar, nada. Quando se diz, precisamos, as pessoas não sabem o que era isso. E deviam saber. Deviam saber.